Aos pés do Mestre, Evangelho Diário. Comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos queridos, hoje, dia 10 de agosto, esta terça-feira, é dia de um grande santo da nossa igreja, que é São Lourenço. A gente ouve falar tão pouco dele, mas o Evangelho de hoje vem nos levando a meditar sobre a vida desse santo, um diácono que viveu na época de Valeriano, no século III, e ele era da diocese de Roma. E naquela época havia muita perseguição, e São Lourenço cuidava dos tesouros da igreja. E havia muita perseguição. 4 dias antes, desse episódio, tinha acontecido o martírio do Papa Sisto II, e aí muita perseguição. E São Lourenço, o prefeito, pediu os tesouros da igreja, que São Lourenço pudesse reunir os tesouros da igreja. O que São Lourenço faz? Chama os pobres da cidade, traz à frente da igreja e diz para o prefeito: eis aqui o tesouro da igreja, os fiéis, os pobres. O prefeito ficou irado e manda matar São Lourenço. São Lourenço é condenado a um martírio para ser queimado em uma grelha. E diz os historiadores que ele não sentiu dor, claro, porque ele estava dando a sua vida pela igreja, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, e até quando chegou um determinado momento, ele disse para os seus algozes: pode virar, que já sou desse lado, para dizer que ele estava ali totalmente entregue ao martírio por amor a Jesus Cristo, por amor à Igreja Católica. Então nós vamos meditar esse Evangelho e nós vamos entender a importância do que o Senhor Jesus nos fala no Evangelho de São João, no capítulo 12, do versículo 24 ao 26. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, irá perdê-la. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, irá conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, São Lourenço fez exatamente o que a palavra diz. O trigo, uma pequena semente, se eu guardo, vamos pensar nos nossos dias, nós não temos trigo, vamos pensar num feijão. Você compra um pacote de feijão, guarda numa vasilha. Se você deixar ele nessa vasilha, ele vai ficar ali, pode carunchar e não vai produzir nada. Porém, se você prepara o solo, cuida, planta aquele feijão, o feijão, a semente vai desaparecer, porém nascerá um pé que produzirá muitas vagens de feijões. É isso que o Senhor está falando comigo e nos traz São Lourenço como exemplo, que nós também precisamos dar nossa vida
para a igreja, para os irmãos. Claro que aqui nós estamos falando de martírio, mas os nossos sacrifícios cotidianos, um pouco do seu tempo para dar uma catequese. Quantos convites você e eu já dissemos não ao Senhor, porque não quisemos morrer para nós mesmos, porque estávamos pensando só no nosso bel prazer, na nossa comodidade de estar nas nossas casas, de assistir uma TV sem preocupações, sem ter que preparar. Eu vou dar catequese, eu vou ter que preparar, eu vou ter que orar. Nós vamos vir aqui para fazer os evangelhos, eu preciso preparar, eu não posso dizer para você o que eu acho, eu preciso dizer o que a igreja diz sobre esta palavra. Então, é deixar algumas coisas que nós gostamos, são pequenos sacrifícios, mas que são necessários. Quantas vezes eu e você deixamos de ir numa festa, deixamos de sair com os amigos porque tínhamos compromissos na igreja? Não é ruim, meu irmão. A palavra, e eu vou repetir para você, porque é um versículo que marcou muito ao estudá-lo, que ele diz assim, o Senhor diz: se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Olha que lindo, todo servo sempre estará perto do Senhor Jesus. E quando nós fizermos essa passagem dessa vida terrena para a vida eterna, estaremos na presença da Santíssima Trindade, dos anjos, dos santos. É uma vida onde não haverá mais choro nem ranger de dentes, onde nós poderemos louvar ao Senhor para a eternidade, felizes. Então, que nesse dia aprendamos com São Lourenço a dedicar-nos ao serviço, a defender a nossa fé, e deixa que a semente que é você possa desaparecer para que os frutos apareçam. Fique em paz, que o Senhor te abençoe hoje sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como um sol que invadirá o teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei. A luz, lalaiá, lalaiá, lalaiá.